Hans Kelsen nasceu em 1881, na cidade de Praga. Formou-se em Direito na Universidade de Viena em 1906 e de 1921 a 1930 foi juiz da Corte Constitucional da Áustria. Em 1940 emigrou para os Estados Unidos e no ano de 1943 tornou-se professor de ciência política da Universidade de Berkeley, até morrer em abril de 1973, aos 91 anos. Por ética, Kelsen entende a disciplina dirigida ao conhecimento e a descrição da moral. A moral e o direito não podem ser distinguidos no que se refere à conduta que suas normas obrigam os homens. Ao tratar de justiça, de saída, Kelsen defende a inexistência de um valor absoluto do justo, sustentando seu posicionamento sobre dois argumentos. O primeiro diz respeito à independência da validade da norma positiva em face da norma de justiça. Já o segundo diz respeito ao problema da justiça, em função das normas de tipo metafísico e as normas de tipo racional. Em ambas, o valor é absoluto e é colocado em xeque. Partindo da primeira perspectiva, Kelsen diz que é de ponto de vista da doutrina do direito natural que se opera um juízo de apreciação do direito positivo, como justo ou injusto, por força da qual o direito positivo apenas seria válido quando correspondesse ao direito natural constitutivo de um valor de justiça absoluto. Hans Kelsen representou o verdadeiro divisor de águas na filosofia do direito em face da maneira pela qual ele propôs o olhar sobre o objeto de direito. Esse olhar tinha pressupostos filosóficos da escola neokantiana, segundo a qual o importante era o método fundamento neopositiva. É que, somente com rigor metodológico, pode-seria fazer ciência. Tendo em vista o caráter meramente descritivo, Hans Kelsen elegeu as normas jurídicas como seu objeto de estudo, construindo, assim, uma teoria formal, desvinculada, pois, do mundo da vida. A norma fundamental, ela foi uma lei ou uma ordem criada por Kelsen, que segundo ele, ela era uma ordem científica e rigorosa, mas não era sinônimo de nenhuma outra norma jurídica, pois se ela fosse uma norma jurídica, ela teria que retirar o seu fundamento de validade de uma norma de hierarquia superior, e isso não acontece. E além disso, ele mesmo dizia que sua norma não era sinônimo de Constituição, apesar de seus conceitos serem usados até hoje. Essas regras se consistem em uma ordem superior. Por exemplo, uma regra dada a nós por Deus, em que nós devemos obedecer nossos pais. Portanto, a gente deve obedecer nossos pais, pois a ordem de Deus não pode ser contestada por nenhuma outra norma superior. Além disso, Kelsen ele não reconhecia nenhuma regra moral ou lei natural. Regra moral são aquelas que são responsáveis pelo nosso convívio social, ou seja, dizem o que devemos e como devemos fazer as coisas. Voltando, Kelsen não reconhecia nenhuma regra moral ou lei natural. Regra moral ou lei natural são quase a mesma coisa, como eu expliquei. Portanto, a norma fundamental, ela não era nenhuma norma material, ela era uma norma puramente formal. No que tange a distinção através forma de produção ou de aplicação das normas, Kelsen sustenta que, assim como o direito, a moral também pode ser produzida através de uma elaboração consciente ou dos costumes, o que significa que, com referência à produção, a moral deve ser entendida como positiva, assim como é o direito. O bem em si é a natureza vivente, incluindo a humanidade como sendo a mais alta expressão do propósito da natureza. A existência humana está, portanto, intrinsecamente ligada à sobrevivência da natureza. Jurídicas. A norma jurídica é o que empresta sentido jurídico aos fatos de natureza, dentre os quais os atos humanos, e também, por sua vez, o sentido de um ato externalizado no reino do ser, no mundo da natureza. Reconhece-se que o fato do reino de ser representa o suporte para o significado para o reino do dever ser.